Comunidade Educacional das Trevas. Eliane Macarini pelo Espírito Vinícius, Pedro de Camargo. Amor e Equilíbrio Audiobook. Terceira parte. Capítulo 13. O Projeto Benéfico. 788. Os povos são individualidades coletivas que passam pela infância, a idade madura e a decrepitude, como os indivíduos. Essa verdade constatada pela história não nos permite supor que os povos mais adiantados deste século terão o seu declínio e o seu fim, como os da antiguidade. Os povos que só vivem materialmente, cuja grandeza se firma na força e na extensão territorial, crescem e morrem porque a força de um povo se esgota como a de um homem. Aqueles cujas leis egoístas atentam contra o progresso das luzes e da caridade morrem porque a luz aniquila as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas há para os povos, como para os indivíduos, a vida da alma, e aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e serão o farol dos outros povos. O Livro dos Espíritos, Livro 3, Capítulo 8, Lei do Progresso, item II, Povos Degenerados. Passamos as últimas horas em profunda meditação, com o pensamento elevado ao Criador. Começava a entender a gravidade do momento que a humanidade haveria de superar, dores morais terríveis se abateriam sobre os incautos e ignorantes, cobrando a cada um a necessidade do progresso. As ideias vinham em um turbilhão meio desconexo. Senti-me afundar em um mar de indagações doentias, preocupado, percebi a necessidade premente de controlar meus sentimentos e buscar lá no fundo de minha consciência a força da fé ainda tão frágil. Procurei acreditar no sucesso dessa empreitada, lembrei-me da exposição de nossos amigos sobre a evolução do planeta quando visitamos o educandário. Já havíamos superado boa parte de nossa mente ainda bárbara, estávamos em franca caminhada para um futuro mais digno, então consegui sorrir entre as lágrimas e realmente entendi que esse seria apenas mais um momento de prova e expiação, com certeza em busca de um equilíbrio maior. Tudo estava certo, afinal, não cai uma folha sem a permissão de nosso Pai, e toda essa movimentação no orbe era apenas mais uma oportunidade para todos nós. Sereno, fechei os olhos e procurei descansar, absorvendo a energia maravilhosa que sentia ao redor. Ao amanhecer, dirigi-me à praça central da colônia espiritual onde residia, local marcado para o encontro de todos aqueles que participariam desse amoroso labor, o socorro a tantos necessitados. Logo avistei Ineque e Maurício, e reúne-me a eles. Bom dia, Vinícius. Parece bastante sereno e descansado, comentou Maurício. Com o auxílio de Deus, de fato consegui abençoados momentos de repouso. Confesso que, de início, minha mente se aprofundava em indagações menos saudáveis. O medo chegou a ensaiar algumas traquinagens para esse espírito ainda tão ignorante, mas consegui serenar meus pensamentos e exercitei com alegria a minha fé, ainda tão frágil. Considerei esses momentos como uma vitória de minha força de vontade, por isso, estou radiante nesta manhã, esclareci sorrindo. Ah, abençoados momentos de conflito esses que vivenciamos. Eles nos auxiliam a modificar nosso comportamento e a maneira de enxergar o mundo. Momentos assim nos possibilitam saudáveis questionamentos e, se soubermos conduzi-los com seriedade, são verdadeiros exercícios de humildade, tornou meu amigo Ineque. Quando Adelaide nos informou sobre o expressivo número de trabalhadores que participariam do socorro, não imaginei a extensão a que se referia, comentei, observando a grande quantidade de socorristas ali presente. Esse é um momento bastante delicado da história da humanidade, disse Ineque. Se observarmos com atenção os últimos acontecimentos sobre o orbe terrestre, poderemos identificar uma luta ferrenha entre o bem e o mal. Quanto ao trabalho a ser realizado, após a prece que marcará o início deveremos fazer um reconhecimento aéreo e identificar os aglomerados de espíritos ignorantes que se preparam para colocar em prática os nefastos projetos do mal. Pelas informações que tivemos, são em grande número. Ainda me assusta pensar na organização desses irmãos infelizes, com a intenção primeira de alimentar e divulgar o mal, comentou Maurício. Meu amigo, respondi emocionado, lembre-se de que em uma época não muito distante estivemos junto a eles. E hoje, onde estamos?
Tem razão, Vinícius, falou Maurício. Mas, apesar de ter algumas lembranças despertadas dessa época, não consigo mais ver lógica nesse tipo de comportamento. Bem sei do que fala. Inek completou de bom humor. A incapacidade de agir com maldade é conquista pessoal de cada um de nós, e não devemos julgar o próximo em nossa retaguarda. Principalmente porque também estamos na retaguarda de amigos mais evoluídos, e necessitamos da compreensão deles em relação à nossa ignorância. Maurício, sorrindo, respondeu: Você está com a razão. Às vezes me pego em atitudes bastante prepotentes, ainda bem que conto com vocês para voltar ao chão que pisam os espíritos imperfeitos. Nesse instante, admirável entidade de plano superior adentrou a praça. Era adornada por belíssimo halo de luz, que se expandia em todas as direções. Tratava-se de uma senhora de aspecto sereno, o rosto, de delicada beleza, expressava o amor fraternal de que seu coração era repleto. Embevecido diante do quadro à minha frente, senti os olhos umedecidos por sentidas lágrimas de felicidade. A cada instante vivido nesse admirável mundo dos espíritos em evolução, sinto-me renascer diante do Pai Celestial, uma vez que meu coração é invadido constantemente por ternas e duradouras emoções que, antes, não poderia ao menos imaginar que existissem. Então, com um terno sorriso nos lábios, a adorável entidade passou a proferir delicada e emocionante prece. Deus, amado Pai de perdão, ampare-nos nesses momentos cruciais que deveremos superar, oportunidade bendita de vencermos vícios e tentações que ainda se mostram tão atraentes a seus filhos imperfeitos. Colocamo-nos a caminho com o intuito de auxiliar nossos irmãos, que sofrem as dores decorrentes de sua insensatez. Pedimos-vos, Pai, humildade para socorrer sem julgar, para amparar sem cobrar, para perdoar a nós mesmos antes de nos julgarmos prontos a perdoar o próximo. Sabemos, Senhor da paz, que somente o amor incondicional, tão bem exemplificado por nosso Mestre Jesus, poderá mudar a face de nosso mundo pessoal. Sabemos, também, Senhor da vida, que apenas ensaiamos o aprendizado e a prática de vossas leis morais. Que esse oportuno trabalho em benefício do próximo possa nos valer como humilde exercício de redenção. Lembrem, amados irmãos, que estaremos ao lado de cada um de vós. Ide, irmãos, ide em paz, e levem consigo a paz de nosso Pai. Enquanto a entidade de luz proferia a prece, gotículas prateadas e minúsculas desciam em brilhantes fachos de luz, e, ao nos alcançar, os necessitados do Pai explodiam em luzes curativas e confortadoras. Olhei a meu redor e percebi a expressão de felicidade em todos os semblantes. Mais uma vez, só tinha a agradecer ao Pai a oportunidade de viver aquele momento. Vinícius, está na hora de partirmos, convidou Inek. Desculpe-me, mas a emoção tirou minha concentração. Acredito nunca ter vivido um momento tão intenso em toda a minha vida, tornei, com a voz embargada pelo pranto de felicidade. Ah, meu amigo, teremos a oportunidade de viver mais e mais momentos de amor e dedicação. Precisamos apenas persistir no aprendizado amoroso que escolhemos para nossas vidas, falou Adelaide, também demonstrando intensa e feliz emoção. A casa do Pai tem diversas moradas, e cabe a cada um de nós escolher em qual delas quer viver a sua vida, disse Inek. O veículo que nos conduzirá acaba de estacionar. Precisamos nos apressar, anunciou Maurício. Reunimo-nos e tomamos lugar em veículo semelhante aos balões movidos a gás existentes no plano material, a diferença era a leveza e agilidade de nosso transporte. A enorme vela cilíndrica, confeccionada em matéria vaporosa, alçava ao céu carregando enorme cesta ovalada, de material transparente, semelhante ao vidro. Um trabalhador se posicionou acima do velame, em uma torre, que percebi ser destinada à observação do espaço terreno. Ele montou um aparelho semelhante a um telescópio, e as imagens captadas eram projetadas na parte interna do grande balão cilíndrico. Então, um senhor de aspecto amável passou a descrever e explicar as imagens projetadas, apontando para uma grande mancha escura que cobria uma escola pública. Essa instituição de ensino está sendo atacada com ferocidade por uma equipe treinada pelo submundo espiritual, informou-nos.
A intenção principal é desequilibrar uma equipe de mestres, os quais possuem belíssimos projetos educacionais. São trabalhadores preparados pelo plano dos espíritos superiores para modificar o estado catatônico da educação planetária. Trata-se de pesquisadores científicos, pioneiros na aplicação e modificação de metodologias de ensino. A proposta de trabalho deles, elaborada ainda no plano dos espíritos, é trazer equilíbrio a esse momento histórico que vive a humanidade por meio da reorganização metodológica e psicopedagógica, despertando nos mestres e nos aprendizes conceitos de responsabilidade pessoal em seu desenvolvimento intelectual e moral, ou seja, a redescoberta de saudáveis diretrizes entre ética e moral. Nós o ouvíamos atentos e curiosos. Sob nosso olhar atencioso, o Senhor prosseguiu. Essa extensa e densa camada energética que ora observamos origina-se da qualidade de pensamento e comportamento de todos os que ali convivem. Espíritos bulhões e maldosos alimentam e intensificam esse estado doentio, dessa maneira criando clima propício aos desentendimentos de toda ordem. Grupos rivais de estudantes têm se enfrentado dentro das instalações escolares. Professores passaram a se confrontar, como se estivessem nas antigas arenas, e a direção da casa está enfraquecida e insegura diante da violência e agressividade de sua comunidade. Os alunos não respeitam os professores, portanto a indisciplina é uma constante nas horas de convivência, facilitando o intercâmbio doentio, o que origina estado de exaustão física e mental em todos. São 6 horas da manhã, os portões ainda não se abriram para trabalhadores, professores e estudantes, porém, a comunidade de desencarnados encontra-se ativa e já prepara a recepção de todos. Nosso trabalho é neutralizar a ação desses irmãos e, ao mesmo tempo, oferecer auxílio e socorro àqueles que fizerem essa escolha. Uma equipe vai se deslocar para a atmosfera, equipada com veículos preparados para gerar energia suficiente para desfazer essa densa célula energética que impede a reciclagem normal dos fluidos. Aproveitaremos o fenômeno climático que acontecerá em alguns minutos. Preparem-se para descer ao chão físico do planeta. O mesmo evento estará acontecendo, de maneiras diversas, em várias partes do planeta. Elevem o pensamento ao Pai, que estará ao lado de todos nós. Deus os conduza e ilumine. Bom trabalho! No mesmo instante, sentimos um deslocamento energético e nos vimos no pátio da grande escola pública. Capítulo 14. O fogo etéreo. 789. O progresso reunirá um dia todos os povos da terra numa só nação. Não em uma só nação, o que é impossível, pois da diversidade dos climas nascem costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades. Assim, serão sempre necessárias leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades. Mas a caridade não conhece latitudes e não faz distinção dos homens pela cor. Quando a lei de Deus constituir por toda a parte a base de lei humana, os povos praticarão a caridade de um para outro, como os indivíduos de homem para homem, vivendo felizes e em paz, porque ninguém tentará fazer mal ao vizinho ou viver às suas expensas. O Livro dos Espíritos, Livro 3, Capítulo 8, Lei do Progresso, item II, Povos Degenerados. No plano material, a movimentação rotineira do dia tomava seu curso dentro da normalidade. Observamos os portões serem abertos e os jovens adentrarem o prédio. A animação tão característica da juventude tomou conta do ambiente. Sorri com sincera alegria e, emocionado, elevei meu pensamento a Deus, solicitando a Ele que nos auxiliasse mais uma vez a ajudar aqueles em nossa retaguarda moral. Ao observar os jovens corpos que abrigavam espíritos em abençoados mandatos encarnatórios em busca de redenção, minha mente despertou para a gravidade do momento que vive a humanidade. Lembrei-me de excelsos ensinamentos nos 2 planos da vida, e reverberaram em minha memória os alertas de espíritos superiores para que atentassemos às oportunidades de recuperação moral com as quais éramos abençoados. O planeta amado passa por período de transição moral, estamos superando a era de provações e expiações, para adentrarmos na feliz era dos espíritos em regeneração, e somente teremos direito a vivenciar essa maravilha se nos fizermos merecedores.
O que fazemos aqui no momento é aproveitar a oportunidade de recuperar débitos tão antigos quanto nosso espírito ignorante, por meio do trabalho de auxílio àqueles que ainda insistem em padrões vibratórios mais densos. Já tivemos a oportunidade de falar sobre a energia viciosa que envolve a crosta terrestre, psicosfera comum a todos os que aqui habitam, encarnados e desencarnados, e que se origina na qualidade de nossos pensamentos, que ainda se manifestam em atitudes desequilibradas. Passamos milênios de nossa existência produzindo miasmas viciosos, e hoje, com a permissão de nosso Pai amoroso, estamos diante de belíssima oportunidade de resgatar esses mesmos desvios pelo trabalho refazedor e abençoado. INEC nos convidou à oração matinal. Reflexivos e esperançosos, erguemos os pensamentos ao Pai em súplica amorosa. Deus, Pai de infinito amor, que nos perdoa sempre as falhas originadas em nossa ignorância do bem maior, colocamo-nos a seu serviço para que irmãos ainda na retaguarda da verdade infinita do amor possam aproveitar esse momento de oportunidade para refazer o próprio caminhar. Oferecemos a eles, Pai de perdão, a oração que nosso irmão Jesus nos ensinou. Oramos em silêncio e a energia exteriorizada de cada coração dedicado ao Pai flutuava no espaço, alcançando as trevas e produzindo intensa vibração em forma de luz. O dia resplandeceu iluminado pelo astro-rei, e, com o coração transbordando de esperança, passamos ao trabalho de paz. Apesar da alegria que presenciamos durante a abertura dos portões da escola, percebemos também certa ansiedade por parte daquela comunidade. Logo à entrada do prédio material, irmãos que demonstravam graves deformações físicas, reflexo de uma mente doentia, escolhiam aqueles com afinidades morais relutantes, portanto flexíveis às influências maléficas. Logo havia grupos de jovens se defrontando, alimentando, dessa maneira, as trevas que envolviam a região escolar. Saímos do pátio e adentramos o prédio que abrigava a sala da diretoria, a sala dos professores e uma bem cuidada biblioteca. Professores conversavam trocando impressões do dia. Marilda, não estou me sentindo bem, falou Natália, uma jovem e simpática professora. O que está sentindo? Perguntou Marilda, outra professora da escola pública. Não sei definir, apenas um aperto no peito e muita vontade de chorar. Sinto que algo muito grave vai acontecer, tornou a outra. Não será outro de seus pressentimentos. Você está vendo espíritos ruins aqui na escola? Indagou Marilda, demonstrando intensa aflição e procurando falar em tom baixo, que denotava certo desconforto a respeito do assunto. Isso é que está esquisito. Não estou tendo vidências. Por mais que me esforce, não consigo ver os espíritos. A dupla vista para mim já é tão natural, que me sinto insegura sem sua manifestação. Dona Odete me aconselhou a treinar mais minha sensibilidade para reconhecer a qualidade dos fluidos espirituais, dessa maneira sentiria mais segurança, explicou Natália. Por que? A vidência não é confiável? Questionou Marilda. Nem sempre, somos espíritos imperfeitos e sujeitos às próprias viciações, disse Natália à amiga, e os espíritos trevosos são inteligentes. A ignorância deles se restringe à aplicação das leis morais, mas sabem como plasmar uma aparência enganadora, embora não consigam disfarçar os fluidos característicos dessa moralidade. Bom, não entendo muito disso, sou apenas curiosa, e o pouco que sei é de nossas conversas. Você sempre me orienta a orar em qualquer circunstância, então vamos orar pedindo auxílio aos bons espíritos. Mas disfarce, porque vem vindo aí a diretora, Dona Dulce, e você sabe que ela tem verdadeiro pavor do espiritismo, falou Marilda. As duas amigas passaram a caminhar juntas e oravam em silêncio. Dona Dulce observou-as se dirigirem ao pátio e pensou aflita, tenho certeza de que existe algo errado com essas duas. Não gosto de ficar perto delas. Sinto que tem pacto com o demônio. Oh, Deus, perdoe-me por pensar nele, e continuou caminhando, acompanhada de perto por um irmão que se divertia em alimentar seus pensamentos preconceituosos. Curioso, procurei esclarecimentos junto à INEC.
Inek, me pareceu que o irmão que acompanha Dona Dulce é apenas uma companhia fortuita no caos emocional em que se encontra nossa irmã. Consultei, procurando aclarar minhas dúvidas. De fato, ele não possui vínculos emocionais com Dona Dulce, mas as ideias preconceituosas de nossa irmã, que são alimentadas por uma religião terrena que distorce os verdadeiros conceitos morais, servem aos trabalhadores do mal como catalisadoras de energias. Portanto, irmãos treinados na hipnose doentia aproveitam essas verdadeiras portas largas para interferir nos pensamentos dos desavisados, provocando assim discórdias terríveis e produzindo densas energias que alimentam as trevas, esclareceu Inek. Nesse momento, o céu começou a escurecer. Densas nuvens de chuva se aglomeravam em cima da cidade. O vento forte soprava levantando terra e folhas mortas, um estrondo foi ouvido por todos e forte descarga elétrica cortou os ares. A tempestade se iniciava. Após o estrondo ouvido, as luzes se apagaram. Alguns alunos, assustados, reuniram-se no pátio em busca de informações, enquanto professores solícitos procuravam acalmá-los com segurança e carinho. A tempestade se aproximava em todo seu esplendor. Raios iluminavam o dia, que mais se assemelhava à noite, o forte vento varria a cidade, produzindo estranho som sibilante. Repentinamente, tudo ficou muito quieto. Não se ouvia o piar de um pássaro nem o barulho de uma folha seca sendo levantada pelo vento. As feições das pessoas demonstravam medo. O professor de ciências ordenou a todos que entrassem nas salas de aula e ficassem agachados junto ao chão. Percebendo que o pavor paralisava a todos, gritou com energia, correndo de um lado a outro. A ação intempestiva do mestre os despertou e, com rapidez, as pessoas adentraram as salas de aula. Querido irmão de nosso plano, de nome Adalberto, responsável por coordenar os trabalhos no solo, aproximou-se de nossa equipe e solicitou a Maurício que acompanhasse um pequeno grupo de estudantes em fase de treinamento, para que o orientasse no esclarecimento àqueles espíritos encarregados de alimentar os vícios adictícios nos jovens encarnados. Então, dirigindo-se a mim e a Inek, convidou-nos a observar o trabalho que se realizaria na atmosfera, na condução da energia que seria liberada pelo fenômeno tempestuoso. Deslocamo-nos com facilidade, apesar da densidade atmosférica e da quantidade de energia que se concentrava no local. Fomos direcionados a um grupo de trabalhadores que coordenava o labor do alto de uma plataforma situada em grande prédio, que se deslocava como um enorme e ágil veículo. Bem-vindos, meus amigos, cumprimentou-nos Adelaide. Obrigado pela deferência em nos auxiliar no entendimento do fenômeno que ora presenciaremos, falou Inek com reverência. A educação de novos trabalhadores é essencial ao refazimento de todos nós. E os amigos encontram-se em franca evolução moral e intelectual, já merecedores pelo próprio esforço de aurir maiores informações que os auxiliem na caminhada cristã. Antes que se iniciem os trabalhos, teremos alguns minutos em que poderei responder a algumas indagações, tornou Adelaide. Onde estamos? Que atividade abriga esse prédio? Indaguei, demonstrando certa ansiedade. Essa comunidade é denominada Casa de Socorro Manuel da Nóbrega. Pelo nome, os amigos devem reconhecer antigo morador do orbe. Sua encarnação como abnegado sacerdote na época do descobrimento do Brasil, na catequese e no socorro aos aborígenes, valeu-lhe o merecimento de iniciar o grupo de trabalho que hoje recebe seu nome, esclareceu Adelaide. Então esta casa transitória foi fundada pelo padre Manuel da Nóbrega. Ele ainda se encontra entre os trabalhadores. Quis saber Inek. Não, ele administra a casa de plano mais alto, assessorado por excelentes trabalhadores. Aliás, planejou toda a tarefa a que nos dedicamos no dia de hoje junto com o admirável espírito Estela, que nos agraciou com a sublime prece que deu início às nossas atividades. Não se esqueçam de que ele também se dedicou ao labor da educação, função que executa até os dias atuais, respondeu Adelaide. E, em seguida, nos alertou, devemos nos preparar, a tempestade do plano material está alcançando sua força maior, momento em que aproveitaremos para liberar o fogo etéreo. Capítulo 15. A irresistível força do bem maior.
790. A civilização é um progresso, ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade. Progresso incompleto, pois o homem não passa subitamente da infância à maturidade. 790-A. Irrazoável condenar-se a civilização. Condenai antes os que abusam dela, e não a obra de Deus. O Livro dos Espíritos, livro 3, Lei do Progresso, item IV, Civilização. O vento forte produzia um som sinistro em todo o ambiente e relâmpagos iluminavam o dia, que se tornara noite. Um frio cortante envolvia a tudo e a todos, podíamos sentir no ar à nossa volta que algo de muito grave estava por vir. Conhecedores das leis de causa e efeito, percebíamos que aquele momento em que a natureza sábia buscava, por meio de sua fúria, o equilíbrio a ela roubado pelos desvários de uma humanidade inconsequente seria aproveitado pelo Pai, por intermédio da ação dos trabalhadores do bem, para gerar oportunidade de equilibrar a psicosfera daquela comunidade. Introspectivo, reflexionava sobre minha responsabilidade no momento histórico que o planeta vivia, sabia de minhas múltiplas experiências na carne, como espírito ainda ignorante das consequências de meus atos, e mais uma vez célebre frase do pensador Rui Barbosa, a quem muito admiro, visitou minha mente: somos herdeiros de nós mesmos. Se ao menos possuíssemos um mínimo de compreensão a respeito, com certeza não sofreríamos tanto, pois faríamos escolhas melhores e mais conscientes, visto que a certeza da colheita dirigiria nosso pensar e nosso escolher. Os fenômenos observados seguiam o curso natural, o ar, cada vez mais denso pelo excesso de umidade e carga eletromagnética, produzidas pelo natural processo de condensação energética, somados ao vento forte, já perto de 60 km por hora, e que passou a girar em torno de um vórtice, resultado do encontro de duas massas com temperaturas diferentes, uma muito quente e outra originária de altas camadas atmosféricas, levavam-nos a prever que teríamos em poucos momentos um fenômeno da natureza denominado tornado. Densas camadas de nuvens, os cúmulos, nimbos, carregadas de ondas eletromagnéticas, desciam em direção ao solo planetário, provocando outro fenômeno natural, o de troca energética entre o solo e o aglomerado de matéria densa acumulado nos belíssimos nimbos. Grandes e poderosas descargas elétricas podiam ser observadas a olho nu, raios poderosos corriam pelo ar formando intrínsecos movimentos iluminados. Do alto do observatório onde nos encontrávamos, observei fantástico fenômeno da natureza, ainda pouco estudado pela humanidade, pois somente descoberto há pouco tempo, descargas elétricas produzidas no interior das nuvens e que se irradiavam em direção ao espaço, como lanças luminosas que fossem lançadas em direção às moradas próximas, no plano dos espíritos. A energia produzida pelo fenômeno meteorológico queimava miasmas liberados pelos habitantes das camadas mais densas. Emocionado com o espetáculo observado, mais uma vez ajoelhei em respeitoso pranto de agradecimento ao Pai, que tão amoroso nos abençoou com esse universo perfeito, nossa morada de luz. Adelaide, também demonstrando suave emoção na voz e no semblante, chamou-nos a atenção para um grupo de trabalhadores que se aproximavam, dirigindo estranhos carros aéreos, semelhantes às bigas utilizadas na época do Império Romano. Observem esse grupo de trabalhadores que se aproxima. Admirados, notamos serem entidades com aparência física semelhante ao Homo sapiens no início de sua evolução. Admirado, notei que uma característica comum a todos eram pequenas formações nos calcanhares, que se assemelhavam a asas e se moviam com velocidade admirável. À frente vinha um veículo maior e muito ágil, comandado, pelo que pudemos observar, por um irmão de porte enorme, olhos bondosos e voz imperiosa, que conduzia o grupo com firmeza e respeito. O grupo, constituído de número incontável de veículos, deslocava-se em formação semelhante à dos pássaros, em V, e obedecia aos comandos emitidos com fidelidade e presteza. A área da atmosfera bastante condensada foi se alargando e o grupo envolveu essa densa camada de nuvens. Percebemos que passaram a manipular enorme quantidade de energia, que se assemelhava a enorme anel de luz, e, depois de intrincados movimentos de todos, semelhante à coreografia de um balé, a comando do irmão coordenador,
tal energia foi se comprimindo e depois se expandiu com violência, e poderosa onda energética se formou em todas as direções, semelhante ao fenômeno da pedra jogada no centro de um lago de águas mansas. A onda produzida ganhava força e, ao se chocar com energias densas e viciosas, liberava luz irradiante, que se assemelhava a labaredas de fogo vivo. O ar se tornava mais leve e o perfume era de um jardim em florada. Inek, emocionado, comentou: "Esse perfume me lembra laranjais em flor." "Continuem a observar, meus amigos. Observem," falou Adelaide. De novo, admirados, assistimos a um grupo de trabalhadores que se aproximava do local. Após a irradiação das ondas antes descritas, irmãos equilibrados em pranchas construídas em material semelhante a vidro líquido e portando nas mãos instrumento que lembrava a flauta terrena recolhiam, à sua passagem, pequenas quantidades de energia, que prontamente acondicionavam, e desciam, velozes, em direção ao prédio escolar. Ao atingir o solo, as pranchas desapareciam e, rápidos e firmes, permitiam que pequenos raios, invisíveis aos olhos humanos, fossem liberados pelo instrumento que tinham nas mãos. Esses raios ganhavam força e se transformavam em ondas de energia. As ondas, à semelhança do evento anterior, transmutavam-se em labaredas, que alcançavam todos os cantos escondidos, transformando a densa energia originada em mentes desvairadas em leve e doce alimento para todos. Apesar da violência do temporal que desabava sobre o edifício estudantil, as crianças agasalhadas nas diversas salas que compunham o prédio aparentavam relativa calma, os mestres e colaboradores da instituição procuravam, dentro de suas limitações, oferecer segurança e conforto aos jovens. O vento se tornava mais e mais violento. À sua passagem, latas de lixo, cartazes e árvores eram arrastados e arremessados contra as janelas e as paredes. O barulho de vidros estilhaçados e de pequenos móveis jogados longe mostrava a gravidade da situação que a cidade vivia. No plano material, a devastação era iminente. Corações disparados pelo pavor que o perigo oferecia marcavam as feições, que demonstravam o medo do desconhecido. No plano espiritual, irmãos desequilibrados na própria dor, petrificados pelo fenômeno da tormenta aparente, mantinham-se imobilizados pela ignorância da bondade do Pai. Outros tantos, já sabedores dos fenômenos ali presenciados, urravam em revolta e, violentos, imprecavam contra Deus e seus trabalhadores, verbalizando obscenidades e gesticulando outras tantas demonstrações de desequilíbrio moral. A descarga energética levada ao solo pelas equipes que descrevemos produzia, nesses atormentados irmãos, sensação de fraqueza, e muitos arqueavam os joelhos e deslizavam ao solo, como que incapazes de se manter em pé. Imediatamente um novo grupo de trabalhadores se aproximou, conduzido em grandes veículos que pairavam sobre o prédio escolar, eram enviados ao solo em jatos de luz e, assim que alcançavam o destino, colocavam-se a serviço do Pai. Amorosos e serenos, recolhiam preciosa carga de espíritos necessitados, aliviando dores e sofrimentos atrozes, abençoando a cada recolhido com o sono reparador e oportuno da esperança. Maravilhado, olhei para Adelaide, que apenas acenou na direção da escola. Grande número de espíritos amigos adentrava o edifício e se aproximava dos irmãos encarnados ali presentes. Nossa amiga incomparável nos esclareceu. São os mentores de cada um, que, nesse momento de necessidade de conforto, conseguem se aproximar dos tutelados pelo amor. Esse momento de tormenta que a todos envolve tem a importância do renascimento, uma vez que é a oportunidade bendita de refazer o caminho. Quantos neste instante se tornam verdadeiros heróis na matéria, pois permitem a si mesmos atitudes de verdadeiro altruísmo ao se preocuparem com o próximo em detrimento da própria pessoa. Observem a cena que vai se desenvolver. Observamos que a tormenta material atingia o seu auge, e uma criança, tomada de pavor pelo ruído incessante do vento, deixou-se dominar pelo pânico e conseguiu fugir ao abraço amoroso do professor. Este, de início apalermado, não se dá conta da gravidade da situação, tenta chamar o aluno à razão, mas ele, dominado pelo pavor, arremessa-se porta afora. Cláudio, esse o nome do professor, sai em busca do jovem que, precipitado, não percebe a velocidade do vento e,
apavorado, agarra-se à coluna que sustenta o telhado de pequena varanda que circunda as salas de aula. O professor alcança o aluno e o abraça contra a coluna. O vento uiva forte, produzindo um estrondo que os ensurdece. A fúria arranca o telhado e, expostos, são alvejados por granizos do tamanho de uma bola de tênis. Cláudio é atingido na cabeça por uma pedra de gelo. Sente forte tontura e percebe que vai desmaiar. Mas, antes que aconteça, abraça o pequeno aluno e se deita sobre ele. Nesse instante, 2 outros professores, amarrados pela cintura a uma corda, conseguem alcançar Cláudio e o pequeno a quem ele protege. Com dificuldade, arrastam-nos para a segurança da sala de aula. O vento vai perdendo a força, e a tempestade continua se deslocando em sua trajetória destrutiva, para ser, no futuro, o motivo da reconstrução de muitas almas endividadas. Em O Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 6, Lei de Destruição, item I, Destruição Necessária e Destruição Abusiva, o mestre Lyonês pergunta aos espíritos superiores. 728. A destruição é uma lei da natureza. É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso a que chamais destruição não é mais que a transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. E mais à frente, no mesmo capítulo, no item I, flagelos destruidores. 737. Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição. É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal, e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam, mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Amigos, agora cabe a nós o trabalho, desçamos ao solo. Após as providências necessárias para o socorro a espíritos retardatários, poderemos conversar sobre o que vimos no dia de hoje, falou Adelaide. Prontamente nos colocamos à disposição das equipes de trabalho e passamos a benéficas palestras com irmãos que ainda se mostravam refratários à nova ordem de oportunidades de vida. Aproximamo-nos de uma entidade que nos enfrentava com o olhar belicoso. O que querem? Acreditam mesmo que me deixarei intimidar por esse show pirotécnico? Sou mestre, e não simples lacaio do Cristo, afrontou-nos com desdém. Acreditamos no conhecimento que o irmão já possui sobre os fenômenos da natureza, mas percebo, sem querer ofendê-lo, que ainda não consegue visualizar o que nos aconteceu hoje como uma oportunidade de utilizar toda a sua inteligência para o bem maior, respondeu Inek. Você diz que tem o conhecimento científico e não moral. Mas a sua doutrina não possui o aspecto científico. Então, como pode me condenar sobre o que você mesmo professa? Perguntou o desavisado irmão. A doutrina dos espíritos entende que o ser consciente de seu lugar no mundo, aquele que entende o que vive e o que fala, também terá mais condições de vivenciar suas escolhas. Porém, conhecimento sem entendimento filosófico e moral de sua aplicação não passa de amontoado de aquisições que a traça e a ferrugem destroem, tornou Inek com firmeza. Sei do que fala. É a ridícula parábola do seu evangelho, olhai as aves do céu, palavras proferidas por um profeta covarde, que não teve a coragem de falar com clareza para ser entendido. Então, não me venha com essas baboseiras, que não tocam um coração que não tenho, replicou o irmão, demonstrando intensa ira. Jesus Cristo, nosso amado irmão, nos fez a caridade de descer ao planeta e vivenciar os ensinamentos morais dos quais foi portador em nome de Deus. Sua humildade o fez falar por parábolas, para que a humanidade, em estado de barbárie moral, pudesse ter um tempo de reflexão para entender o que dizia, esclareceu Inek. O que muitos consideram covardia, por ignorância da bondade, para nós, seus seguidores fiéis, é exemplo de dignidade e amor. Num dia não muito distante, acredito que o irmão entenderá o que falamos hoje, e então perceberá a grandeza e o altruísmo de espíritos amigos,
que se voltam para nós, espíritos ainda presos à ignorância, no intuito de prestar benefício com a energia de amor e de perdão. Não percebe que não vai me convencer a passar para o lado dos covardes. Tenho meu próprio reino, criado à minha semelhança e afim com meus propósitos, serei aquele que mudará por definitivo a face da humanidade. Construiremos um exército invencível que possuirá o trono de seu falso rei, e eu o aprisionarei nas mais profundas furnas e o exibirei como troféu de minha devastação. Então, não me enfureça, porque poderei decidir que você será o primeiro símbolo de meu poder, disse a criatura, assumindo terrível aparência. Inek ajoelhou-se no solo frio e, abaixando os olhos, proferiu sentida prece de amor e perdão. Ó, Pai amado, volte seus olhos amorosos a nós, filhos impuros e tão perdidos da verdade divina. Perdoe-nos, para que tenhamos esperança de, em futuro próximo, estar a seu lado como pródigos e amados serviçais de seu amor. Que seu Filho abençoado, nosso irmão amado, o amigo fiel dessa humanidade impura, siga à nossa frente com sua amorosa solicitude, auxiliando-nos a ser tolerantes, amáveis, perseverantes e humildes com todos aqueles em nossa retaguarda moral, assim como nós necessitamos do auxílio daqueles que se encontram à nossa frente. Abençoe a esse nosso irmão, que ele possa sentir nesse momento uma fração mínima do bem-estar que a todos envolve quando aceitamos o seu perdão, para que também possamos aprender a perdoar. Enquanto Inek proferia a amorosa prece de amor, de seu peito intensa luz irradiava e envolvia a todos. Em determinado momento, intenso jorro energético atingiu o plexo solar de nosso amigo e se projetou em direção ao coronário, propiciando-lhe um instante de lucidez. A mente, entorpecida pela dor da incompreensão, recebeu intensa carga luminosa. Então percebemos que ele foi acometido de certa fraqueza física e notamos que em sua face patibular espelhou-se o espanto pelos sentimentos que afloravam. Enraivecido por se sentir subjugado à força poderosa do amor, emitiu grotesco som e disparou para fora do ambiente escolar. Agradecidos ao Pai, unimo-nos ao amigo Inek e, juntos, proferimos a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Capítulo 16. Uma explicação espiritual meteorológica. 791. A civilização se depurará um dia, fazendo desaparecer os males que tenha produzido. Sim, quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. O Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 8, Lei do Progresso, item IV, Civilização. Voltamos à casa espírita Caminheiros de Jesus, nosso lar na crosta terrestre enquanto ligados ao socorro a irmãos necessitados. Então nos reunimos em agradável sala de estudos, voltada para exuberante jardim do plano espiritual. Adelaide nos convidou a um momento de reflexão e propôs a Maurício a leitura de um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Buscai e achareis, olhai as aves do céu. 6. Não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não o desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí está também o teu coração. Maurício terminou a leitura de todo o texto. Em seguida, Adelaide nos convidou a refletir sobre a providência divina. Inek comentou. À medida que vamos despertando nossa consciência e refletindo sobre as experiências em tantas e tantas oportunidades vivenciadas, algumas até com certo equilíbrio e outras tantas provocando dores e sofrimentos, a fé na providência vai nos envolvendo o intelecto aos poucos, com mansuetude e firmeza. Tanto quanto mais cordatos com as provas e expiações, melhores espíritos nos tornamos. Quando recordo minha última encarnação, percebo quanto conflito vivenciei e quantas oportunidades tive sem ao menos tê-las reconhecido, prosseguiu Maurício. Ou, se as percebi, naquele momento não tinha condições de vivenciá-las. Minha fé não alcançava o tamanho de um grão de areia, e meu sofrimento me arremessava ao papel cômodo de vítima. Hoje percebo que a providência divina tem o aspecto que é necessário à nossa recuperação moral, e muitas vezes vem revestida de dor.
Apenas assim teremos a condição primária da conservação, portanto, para diminuir a dor, voltamo-nos ao Pai e às vezes até conseguimos ouvi-lo em nossa consciência. Os eventos que presenciamos hoje propiciaram a mim, espírito ainda relutante no entendimento da providência, o reconhecimento das necessidades da humanidade, comentei. Somente sob a destruição que provoca dor poderá haver de novo união com o objetivo único de reconstruir, pois, numa situação como a que presenciamos, a dor e a perda são coletivas. Adelaide, você, que está mais familiarizada com os fenômenos acontecidos, poderia explicá-los a nós? Indaguei com curiosidade. Os fenômenos naturais presenciados na crosta são utilizados pelo plano dos espíritos, visto que a concentração energética que acontece naturalmente auxilia ao fenômeno do mundo invisível denominado fogo etéreo, pôs-se a explicar nossa amiga. Então há um aproveitamento de algo que já está previsto no plano material? Questionou Maurício. Isso mesmo, concordou Adelaide. Porém, interferimos ao centralizar e direcionar essa energia. Tudo começa na formação das nuvens. O tipo de tempestade que presenciamos é formado por cúmulos nimbus, que são nuvens de formato convectivo produtoras de trovoadas. Elas se desenvolvem verticalmente e podem atingir grandes altitudes, têm formato triangular, semelhante ao de grandes montanhas, possuem base extensa e podem alcançar até mais de 20 km de altura. O ponto mais alto é esculpido pelos ventos fortes superiores e adquire a forma de bigorna, como se diz na comunidade científica. O interior é formado por cristais de gelo, gotas de água geladas, granizo e neve. Adelaide fez uma pausa a fim de que compreendêssemos melhor aquele apanhado de novas informações. Os cúmulos nimbus, prosseguiu ela após alguns instantes, podem ser a origem de diversas formas de precipitação forte, de grandes gotas de chuva à neve ou ao granizo, podendo originar também as trovoadas. Esse tipo de aglomeração tem capacidade de produzir ventos fortes, que acabam por originar tempestades, raios e trovões, podendo evoluir até alcançar a força de um tornado. Desculpe interromper, justificou-se Maurício, mas poderia nos falar um pouco sobre os raios? Claro, meu amigo, tornou amorosamente Adelaide. Um raio é basicamente a descarga elétrica produzida entre nuvens de chuva ou entre as nuvens e a terra. A descarga é visível ao olho humano, pois produz faíscas luminosas. Em geral, a trajetória é sinuosa e irregular, e pode atingir quilômetros de distância. Os relâmpagos produzem um som, o trovão. Há pouco tempo, um cientista, ao observar e filmar uma tempestade do alto de uma montanha, percebeu que existe outro fenômeno, até então não observado pelo olho humano, que é a descarga elétrica que ocorre entre as nuvens e o espaço sideral, algo que ainda não se consegue explicar com clareza. E existe uma explicação de nosso plano para a ocorrência desse fenômeno? Perguntei a Adelaide. O conhecimento da matéria ainda é limitado no plano dos encarnados. Sabemos que tudo se origina do fluido cósmico universal, desde o mais sutil ao mais denso corpo de energia, e há derivações desse fluido que a ciência terrena ainda não conhece. Podemos citar também como causa desse fenômeno as altas concentrações de poluentes que se acumulam junto à estratosfera, formando densa camada de matéria e produzindo também cargas energéticas, responsáveis por uma parte dessas ocorrências. Porém, esse fenômeno da natureza sempre existiu, embora até há pouco não houvesse sido observado, esclareceu nossa amiga. Existem, portanto, 4 tipos de raio: de nuvem para nuvem, da nuvem para o solo, do solo para a nuvem e, o recém-descoberto pelos encarnados, da nuvem para o espaço. Indaguei. Exatamente. E apenas 20% deles representam os raios entre nuvens e solo, e vice-versa, tornou Adelaide. Como acontecem os raios? Questionei. A descarga ocorre quando as cargas elétricas, quantidade de íons, cátions ou ânions, atingem energia necessária e vencem a resistência elétrica do ar, provocando uma explosão luminosa e violenta. O processo não está totalmente provado, havendo discordância entre os estudiosos quanto ao mecanismo de formação, mas,
na maioria das ocorrências do fenômeno, somente acontece a descarga após uma concentração de cargas, que ocorre em duas etapas, explicou Adelaide. E quais seriam essas etapas? Questionei interessado. Primeiro, o ar ionizado libera descargas menores, que funcionam como precursoras da descarga maior, uma corrente iônica cada vez mais poderosa à medida que se aproxima do solo, definindo, assim, a trajetória do raio em formação, disse Adelaide. As descargas precursoras podem ser ascendentes ou descendentes, dependendo da natureza dos íons. Quando uma precursora se aproxima de um outro centro de cargas, ocorre a formação de uma precursora oposta, e, no contato das duas, há a formação de uma corrente aniônica ou catiônica. É esse efeito que é visto e ouvido, e que equilibra as cargas iônicas entre o solo e a nuvem. Podem ocorrer descargas secundárias, que são mais fracas e se originam de um mesmo canal energético. Isso acontece porque o próprio ar se encontra no processo de ionização. O aquecimento do ar também pode causar a expansão e a explosão dos gases atmosféricos ao mesmo tempo que ocorrem as descargas elétricas, o que provoca uma onda de choque, ou onda de pressão localizada, responsável pela rarefação e compressão do ar, que produz um som alto denominado trovão. Qual a frequência desses fenômenos em uma tempestade? Perguntou Inek. Em uma tempestade normal acontecem entre 3 e 5 descargas por minuto, porém, em uma grande tempestade, dessas que dão origem aos grandes cataclismos da natureza, podem ocorrer até 30 descargas por minuto, respondeu Adelaide. Durante uma aula, ainda no plano dos encarnados, contou-nos Inek, recebi a seguinte informação: o canal de descarga de um raio pode atingir o diâmetro de 2 a 5 centímetros e tem a capacidade de aquecer o ar à sua volta até 30.000 graus Celsius por milissegundos. E imaginem só, apenas 1% da energia do raio é convertida em ruído, o trovão, o restante origina a forma luminosa, os relâmpagos. O raio é uma manifestação da matéria em forma de plasma, e permite que a eletricidade escoe entre os centros de carga, explicou Adelaide. Permitam que eu dê minha contribuição à nossa conversa, pedi. Um raio, quando totalmente formado, conduz correntes elétricas que podem atingir de 10 a 80 kK, unidade referente a 1000 ampere, porém já foram anotados eventos que atingiram em torno de 250 kK, e a corrente elétrica emitida é sempre unidirecional, com polaridade negativa na maioria das ocorrências. Um impulso elétrico que forma um raio atinge seu máximo em 5 unidades de segundo, e a duração total fica em torno de 100 unidades de segundo. Quanto ao fenômeno total que presenciamos, trata-se de um tornado, falou Adelaide. Um tornado é intenso redemoinho de vento, formado por um centro de baixa pressão durante as tempestades. Quando o redemoinho chega a alcançar o chão, ocorre uma repentina queda na pressão atmosférica e acontecem os ventos de alta velocidade, que podem atingir mais de 350 km por hora, causando catástrofes com intensa destruição por onde passam. Então um tornado seria o somatório dessas tempestades? Indaguei a Adelaide. Exatamente, respondeu ela. A formação de um tornado pode ocorrer no fim da tarde, horário em que a atmosfera está mais instável, apresentando fortes turbulências e a presença de cúmulos nimbus. Porém, não é incomum observar o surgimento desses ciclones durante a noite ou nas primeiras horas da manhã, porque os tornados têm origem nas supercélulas de tempestade, que podem ganhar força no dia anterior e se transformarem em fortes tempestades de granizo no correr da noite. As pedras de granizo podem ser grandes o suficiente para causar grandes destruições, podendo atingir o tamanho de uma bola de gude ou mesmo de uma bola de tênis. Podemos prever um tornado observando a formação das supercélulas, que apresentam baixa altura com formato triangular e coloração cinza esverdeada. A sensação que temos é que, se levantarmos os braços, poderemos tocar essas nuvens densas. Ouvi dizer que os tornados são mais localizados e energéticos que os furacões, que são mais extensos e menos violentos, e formam um funil estreito que pode atingir até 1 quilômetro, podendo durar aproximadamente 20 minutos. A intensidade dos tornados é medida pela escala Fujita e vai desde o F0, o mais fraco,
que atinge de 65 a 100 km por hora, ao F5, que pode atingir até 530 km por hora, explicou Hynek. Então o fenômeno que presenciamos hoje seria classificado como um F2? Perguntou Maurício. Isso mesmo, esclareceu Adelaide, pois os ventos medidos atingiram 140 km por hora. Meu Deus, como seria o mais violento deles? Considerei pensativo. Seria responsável por uma grande trilha de destruição e mortes, observou Maurício. Mortes não, meu amigo, início de novas oportunidades, tornou Hynek. Parece-nos que a humanidade atravessa um período de grandes catástrofes coletivas, falei. O planeta está em período de transformações morais. Os grandes débitos morais, individuais e coletivos exigem a devida reparação, para que, no futuro, possamos ter merecimento de participar da construção de uma sociedade voltada ao respeito e ao amor fraternais. Então, se somarmos a necessidade da própria natureza de buscar seu equilíbrio para curar as feridas provocadas pelo uso abusivo e irresponsável de seus recursos, veremos claramente que há uma união entre as necessidades prementes que estão sendo utilizadas na destruição para haver a reconstrução, concluiu Adelaide, e nos convidou à leitura de uma página de O Livro dos Espíritos. Capítulo 17. O que está oculto sob os fenômenos naturais? 792. Porque a civilização não realiza imediatamente todo o bem que ela poderia produzir. Porque os homens ainda não se encontram em condições, nem dispostos a obter esse bem. 792a. Não seria ainda porque, criando necessidades novas, excita novas paixões. Sim, e porque todas as faculdades do espírito não progridem ao mesmo tempo, é necessário tempo para tudo. Não podeis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. O Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 8, Lei do Progresso, item IV, Civilização. Gostaria de um esclarecimento sobre as catástrofes coletivas, sugeriu Maurício, retomando a conversa. Se pudermos auxiliá-lo, assim o faremos, respondeu Hynek. Em uma catástrofe coletiva, na qual muitos desencarnam, o débito adquirido por esses espíritos obrigatoriamente seria decorrente de uma mesma situação. Questionou Maurício. Sua dúvida é se os envolvidos nesse desencarne coletivo se comprometeram juntos, em uma mesma circunstância. Perguntei. Isso mesmo, confirmou Maurício. Não necessariamente, esclareceu Hynek, mas em situações semelhantes, e com planejamentos encarnatórios também semelhantes para o desencarne atual. Podemos exemplificar pelos fatos atuais, analisando os acidentes aéreos, os terremotos, maremotos etc., em que acontecem desencarnes coletivos. Há alguns dias assisti à palestra proferida por elevado amigo, que veio contribuir com excelentes esclarecimentos sobre o assunto. Ele nos informou que muitos espíritos comprometidos, na Segunda Guerra Mundial, com a construção e posteriormente utilização dos fornos crematórios, e mesmo naquela ocasião já vivendo intensos conflitos morais, pois muitos dos que se comprometeram com o mal se sentiam coagidos por ameaças à própria vida ou mesmo a familiares, após o desencarne e o despertar da consciência, solicitaram desencarnes traumáticos, dessa maneira vivenciando o mal que infligiram aos semelhantes. Se entendi de maneira correta, um fato isolado é aproveitado para reunir espíritos com débitos semelhantes, porém não interligados entre si. Questionou Maurício. Exatamente, meu amigo, completou Adelaide. Fico aqui refletindo sobre o momento em que não mais pediremos o resgate dos erros pela dor, mas no momento em que teremos a consciência desperta e solicitaremos trabalho em benefício dos irmãos mais necessitados, aos quais lesamos no passado. Aí, sim, estaremos fazendo escolhas melhores e mais saudáveis. A irmã considera errado solicitarmos vivenciar o mesmo sofrimento que infligimos a outro. Perguntei. Errado é um termo muito forte se considerarmos que todas as nossas escolhas estão baseadas na capacidade de entender o momento que vivenciamos,
acredito que, quando fizermos escolhas mais saudáveis para nós mesmos e que beneficiem o próximo, estaremos agindo como espíritos mais lúcidos, pois sabemos que somente o trabalho em prol da coletividade é que de fato fará a diferença na evolução do todo, respondeu-me Adelaide com um sorriso sereno. Volto sempre a lembrar o pensamento do mestre lionês Allan Kardec: é mais pela educação do que pela cultura que a humanidade se transformará, relatei reflexivo. O espírito educado poderá fazer escolhas mais conscientes, beneficiando a si próprio e a toda a humanidade, considerou Inek. Adelaide, você nos falou sobre os fenômenos da natureza, das grandes tempestades, que muitas vezes evoluem para tornados, furacões etc., e também nos disse que toda a energia que neles se encontram é aproveitada pelo plano invisível, por meio da intervenção de trabalhadores capacitados para essas tarefas. Poderia nos esclarecer melhor o assunto? Perguntei, interessado em obter mais conhecimentos. Em O Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 9, item X, Ação dos Espíritos sobre os Fenômenos da Natureza, os espíritos superiores esclarecem algumas questões levantadas por Allan Kardec, explicou Adelaide. Eles nos informam: tudo o que acontece na natureza tem uma razão de ser, e cada acontecimento é permitido por Deus. Tudo tem objetivos específicos e benéficos, ou seja, a evolução do planeta e de seus habitantes, e em algumas circunstâncias visa-se ao despertar de consciências adormecidas e, em outras, apenas o equilíbrio ecológico da matéria planetária, e que há uma égide de trabalhadores que se incumbem de executar o trabalho em nome de Deus. Entre esses servidores, dependendo do grau de conhecimento aliado à evolução moral do espírito, haverá tarefas de presidir ou coordenar os trabalhos ou executar as ordens emitidas por seus superiores imediatos. Na questão 538-A, disse Inek, Kardec pergunta: esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? E recebe a seguinte resposta: segundo o seu papel for mais ou menos material ou inteligente, uns mandam, outros executam. Os que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior, entre os espíritos como entre os homens. E também é comentado que nos grandes fenômenos da natureza os espíritos que interagem e interferem nos fenômenos estão em massas inumeráveis. Aliás, é informado que alguns desses espíritos sabem exatamente o que estão realizando, entendendo com perfeição, em termos científicos, as intricadas operações que realizam. Outros apenas obedecem, uma vez que ainda não têm condições intelectuais desenvolvidas para assimilar os efeitos de seus atos, que obedecem a uma causa inteligente. Muitos desses espíritos mais ignorantes são recém-chegados ao reino hominal, esclareceu Adelaide. Portanto, estão sem condições mentais de entender os processos de execução de tais tarefas, são apenas tarefeiros que obedecem aos superiores, ensaiando os primeiros passos para a libertação. Daí podemos compreender como o trabalho e o exercício em todas as funções são importantes para o desenvolvimento de nossa inteligência. Em O Livro dos Espíritos, no mesmo capítulo, encontramos na resposta à questão 540 o seguinte comentário: pois bem, da mesma maneira os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto eles ensaiam para a vida, e antes de terem plena consciência dos atos e de seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos de que são agentes sem saberem. Primeiro, executam, mais tarde, quando sua inteligência estiver desenvolvida, comandaram e dirigirão as coisas do mundo material, mais tarde ainda poderão dirigir as coisas do mundo moral. Adelaide fez uma pausa e nos olhou amorosa, feliz em nos elucidar sobre tão fascinante assunto. Prosseguiu. Os fenômenos obedecem a uma ordem natural de evolução da matéria densa e da matéria mais sutil, ainda não perceptível ao microscópio mais sensível. A contribuição do plano invisível é direcionar e canalizar essa energia para que contribua com as necessidades do momento. A primeira caravana de trabalhadores que vimos chegar e concentrar grande quantidade de energia em torno das supercélulas nos pareceu bastante selvagem ainda, ponderou Maurício. São espíritos que adentraram o reino hominal há pouco tempo e ainda estão moldando o perispírito, para que em futuro próximo sua aparência seja mais harmônica e se assemelhe à do Homo sapiens. Assim,
com o tempo e as várias experiências de que desfrutaram em corpos densos, vão desenvolver o intelecto e sutilizar a energia necessária à materialização, esclareceu nossa amiga. Essas encarnações ainda serão vivenciadas no amado planeta Terra. Inquiri. Não, o planeta Terra não possui mais espaço nem condições físicas para abrigar seres agnatos. Esses espíritos pertencem a mundos primitivos, apenas nesses abrigos afortunados poderão desfrutar de tranquilidade para sua evolução, respondeu Adelaide. Desculpe a ignorância, interrompeu Maurício, mas, se não reencarnam mais em nosso orbe, como podem participar de eventos como os de hoje? Por serem espíritos sem muito entendimento, que apenas ensaiam os primeiros passos no mundo do princípio inteligente, são excelentes cumpridores de tarefas sob a égide de irmãos mais evoluídos, por isso, recebem o benefício dessas tarefas viajando entre vários orbes, até o momento em que necessitam fixar residência em uma morada específica. Até então, estarão sob tutela e observando os exemplos dignificadores dos espíritos em melhores condições, já ensaiando o altruísmo, tomou Adelaide. Vejam, o tempo passou célere em boa conversação, e os trabalhos de atendimento fraterno deverão ter início em poucos minutos. Adentremos para auxiliar nesse mister, alertou Muzinek. Será que poderemos voltar a esse assunto? Maurício quis saber. Com certeza, meu jovem amigo, falou Adelaide, com carinhoso sorriso a lhe despontar nos lábios, percebo muitas indagações em sua mente curiosa. Felizes pelos momentos vivenciados ao lado de amigos amados, colocamo-nos à disposição dos irmãos que vinham em busca de socorro. Capítulo 18. O despontar da esperança. 793. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Acreditais estar muito adiantados por terdes feito grandes descobertas e invenções maravilhosas, porque estáis mais bem instalados e mais bem vestidos que os vossos selvagens, mas só tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e quando passardes a viver como irmãos, praticando a caridade cristã. Até esse momento, não sereis mais do que povos esclarecidos, só tendo percorrido a primeira fase da civilização. O Livro dos Espíritos, Livro 3, Capítulo 8, Lei do Progresso, Item IV, Civilização. Adentramos o salão maior da Casa Espírita Caminheiros de Jesus e logo percebemos a presença do professor Silas e de sua filha Manuela, que por sua vez estava acompanhada do marido Alonso, simpático rapaz que olhava ao redor com expressão amável. Inek, Silas parece estar mais sereno, comentou Maurício. Realmente, ele tem se mostrado assíduo nos estudos que se propôs a frequentar. Aliás, seu filho Paulo, ainda internado em uma fazenda de recuperação, tem se beneficiado. Em todas as oportunidades que tem, pai e filho trocam informações sobre o que andam aprendendo com a doutrina dos espíritos, falei com animação. Mas, por favor, me esclareça. A fazenda em que Paulo está internado possui estudos espíritas? Questionou Maurício. Não, como a maioria dos centros de recuperação, não professam essa ou aquela religião ou filosofia, somente exaltam a ideia de Deus Pai. Silas tem levado para o filho algumas obras literárias espíritas, as quais lê antes, para depois comentar com o filho, e em todas as visitas se propôs a estudar uma passagem de O Evangelho segundo o Espiritismo, o que tem trazido conforto e fortalecimento ao rapaz, tornou Inek. Nesse instante, adentrou o salão simpática moça, aparentando seus 35 anos. Sorridente, dirigiu-se para ocupar a cadeira, já reservada, ao lado de Silas. Manuela, esta é Dalva, professora de artes da escola em que trabalho. Contei a ela sobre essa maravilhosa casa de orações e Dalva se interessou em conhecê-la, então, tomei a liberdade de convidá-la, explicou Silas. Amáveis, Manuela e Alonso cumprimentaram Dalva e passaram a trocar ideias sobre os trabalhos da noite, em particular esclarecendo dúvidas da recém-chegada amiga. Nelson, trabalhador da casa espírita, dirigiu-se à frente da assistência e cumprimentou a todos. Boa noite a todos vocês.
Bem-vindos aqueles que chegam a essa casa de caridade pela primeira vez. Vou pedir à nossa amiga Manuela que faça a prece que dará abertura aos trabalhos da noite de hoje. Manuela, emocionada, levantou-se e com delicadeza elevou o pensamento ao Pai. Fechou os olhos e proferiu sentida prece de amor. Meu Pai amado, Pai de bênçãos, Pai de perdão e de oportunidades, rogamos com humildade a presença de amigos elevados, espíritos trabalhadores, para que todos aqueles que vieram em busca de auxílio possam receber o necessário para o equilíbrio emocional, físico e espiritual, principalmente, Senhor, para que possamos auxiliá-los a entender a importância da responsabilidade sobre nossas ações e pensamentos, que são a causa principal das dores e alegrias. Eu vos rogo, Pai amado, que nos façamos filhos diletos e sigamos o exemplo de amor e perdão que nosso Mestre Jesus, nosso irmão mais sábio, veio nos ensinar. Elevemos os pensamentos a Deus e façamos amorosamente a oração que nosso Mestre Jesus nos ensinou. Após a prece coletiva, os trabalhadores da casa se colocaram à disposição, para que cada um cooperasse com o bem maior. No plano dos espíritos, grande quantidade de necessitados chegavam aos portões, uns conduzidos por socorristas amorosos, outros atraídos pela luz bendita que irradiava em todas as direções, em forma de esperança e paz para os que sofriam e estavam em busca de ajuda. Assim também como espíritos ainda revoltados e possuídos por ira insana procuravam atrapalhar as égides divinas, provocando tumultos e situações de violência nos arredores da casa espírita, porém, a energia desprendida de mentes entorpecidas prontamente era reciclada e transformada em energias salutares. Percebemos que os irmãos em desequilíbrio, cansados e enfraquecidos pela dor, e já insatisfeitos e amedrontados, afastavam-se da abençoada edificação, porém ainda manifestando sua ignorância por gestos agressivos e obscenos. E palavreado chulo. Sandro, coordenador espiritual responsável pela ordem na entrada da casa, olhou-nos com serenidade. Não se preocupem, disse-nos, é somente questão de tempo, logo teremos o prazer de vê-los adentrar a casa do Pai. A dor é a melhor conselheira nesses casos. Inek nos chamou e pediu que acompanhássemos o atendimento fraterno que seria ministrado ao nosso companheiro Silas. Boa noite, Silas. Como vai o amigo? Indagou Sandra. Bem melhor. Sinto-me um ser renovado, as dores emocionais que vivenciei nos últimos tempos se foram, e espero ardentemente não ser mais vítima delas, respondeu Silas. Você sabe que o único responsável por esse bem-estar é você mesmo, pois aceitou o auxílio que lhe foi oferecido, não sabe? Questionou Sandra. Sei sim, Sandra, respondeu o professor, como também sei da importância dos esclarecimentos que venho recebendo, sem o que tudo teria sido mais difícil. E também não me furto a responsabilidade de haver permitido que minha mente abrigasse o mal, que afinal estava já germinando dentro de mim, bem como não ignoro minha responsabilidade no bem do qual desfruto hoje, que é consequência de meu esforço. Estou muito feliz com sua nova maneira de entender a vida. E hoje, o que podemos fazer por você? Perguntou Sandra. O Sr. José anunciou que haverá um estudo direcionado à formação de novos atendentes fraternos. Gostaria de saber se tenho condições de frequentá-lo, quis saber Silas. Essa resposta quem tem é você, Silas. Você se considera em condições de frequentar o estudo sobre atendimento fraterno? Sandra devolveu-lhe a pergunta. Acredito que sim, principalmente por ser esse um primeiro passo em direção à aquisição de conhecimentos para depois abraçar essa causa, mas quis perguntar a você por que me disseram que a decisão é sua, respondeu o professor. Sandra sorriu com amabilidade. Sabe, Silas, comentou ela, acontecem alguns enganos, e um dos mais frequentes nas casas espíritas é acreditar que trabalhadores mais antigos e mais atuantes da casa, por isso mesmo mais evidentes, são portadores do direito de decidir o destino ou a capacidade de outros, mas as coisas não são bem assim. Aprendemos com essa amável doutrina dos espíritos que somente nós mesmos somos portadores de respostas, apenas dessa maneira conseguiremos evoluir com responsabilidade. Quanto ao estudo sobre atendimento fraterno, serve primeiro a nós mesmos, portanto, seria salutar a qualquer um dos frequentadores,
uma vez que nos beneficia, inclusive, no trato familiar. Quanto ao direcionamento que daremos ao que aprendemos, só o tempo nos dirá se somos ou não capazes de executar determinadas tarefas. Silas fixou o olhar em Sandra com lágrimas nos olhos. Acredito que possa frequentar esse estudo, respondeu, e vou fazer esforço para que, em futuro próximo, seja capaz de trabalhar em nome de nosso Pai. Hoje quero ceder este espaço de tempo, que ando ocupando nas salas de atendimento, para alguém mais necessitado que eu mesmo, pois me sinto em condições de refletir sobre meus pensamentos e ações, e, caso tenha dúvidas, procurarei discuti-las de novo. Sandra abraçou Silas com carinho. Seja bem-vindo às fileiras de trabalhadores do Pai, disse ela, deixando transparecer emoção na voz. Silas voltou ao salão e, feliz, voltou a seu lugar. Fechou os olhos e com vontade agradeceu a Deus a oportunidade que desfrutava naquele momento de sua vida. Após encerrados os trabalhos da noite, no plano material, os frequentadores da Casa Espírita Caminheiros de Jesus dirigiram-se à casa de Sandra. Ela completava 50 anos, e todos que ali se encontravam foram convidados a partilhar com sua família um saudável momento festivo. Nossa equipe ainda permaneceu no recinto da Casa Espírita, visto que os trabalhos que seguiam seu curso exigiam nossa presença. Inácio pediu-nos auxílio junto à comunidade escolar onde Silas trabalhava como professor. Já haviam-se passado 10 dias da tempestade que provocara estragos no edifício, e, na próxima segunda-feira, as aulas retornariam à rotina normal. Boa noite, amigos, cumprimentou-nos Inácio com a habitual amabilidade. Boa noite, Inácio, replicou Inek com um sorriso. Presinto que teremos trabalho nesta adorável noite de primavera. Teremos sim, Inek. As aulas deverão ser reiniciadas na próxima semana, e já notamos intensa movimentação do plano espiritual mais ignorante. Os comandantes estão ativos com a intenção de formar novos grupos, visto que suas frentes ficaram desfalcadas com o socorro empreendido no dia da tempestade, esclareceu Inácio. Pensei que a parte mais perigosa dessa comunidade espiritual já havia sido recolhida para planos superiores, comentei, demonstrando certa admiração. Uma boa quantidade de espíritos foi recolhida e já se encontra sob o cuidado de irmãos abnegados, disse Inek. Porém, não podemos esperar que irmãos ainda crentes em suas atitudes desequilibradas possam compreender em um passe de mágica o entendimento errôneo que desenvolveram sobre a vida. Esses comandantes são espíritos, na maioria das vezes, bastante inteligentes, tendo lúcidos os propósitos de ação. Acreditam fielmente estar procedendo de maneira correta, podendo até mesmo sentir-se incompreendidos e perseguidos. Dessa maneira, conseguem, de fato, convencer e arrebanhar grandes grupos de espíritos com as mesmas afinidades. Exatamente, meu amigo, e, da mesma maneira, os espíritos trabalhadores do bem se movimentam em grupos de afinidade moral, com a intenção de neutralizar essa densa energia com amor e paciência, explicou Inácio. Exatamente às 2 horas do novo dia, iremos nos reunir em sala da escola pública com amigos de nosso plano, comprometidos com a educação planetária e também com pesquisadores e educadores do plano material em desdobramento pelo sono, que se dispuseram a empreender trabalho de adequação e renovação do ensino nas escolas. Marta virá nos encontrar para esse trabalho, visto ter planejamento encarnatório já em andamento e bastante envolvido no mundo da educação. Temos alguns minutos para conversar? Perguntou Maurício, que se juntava a nosso grupo. Dispomos ainda de 1 hora para descansarmos, portanto, poderemos utilizar esse tempo em conversações edificantes, sugeriu Inek. Vocês falaram em planejamento encarnatório, sobre os compromissos que assumimos ainda como espíritos errantes. Minha dúvida é, todos os espíritos que sobressaem como missionários do bem já haviam se comprometido com esse labor? Alguns sim, Maurício. Os espíritos mais elevados recebem missões importantes, que no final trarão à humanidade exemplos edificantes de conduta moral, outros têm apenas um vislumbre do que poderão realizar, explicou Inek. Como assim? Inquiri. Durante o período no plano invisível, preparamo-nos para reencarnar, disse Inácio.
Por exemplo, um espírito reencarna para seguir carreira médica, visando, em particular, a recuperação de antigos débitos. Porém, nessa caminhada, sua dedicação o leva além do compromisso, então, um espírito desencarnado necessita de um intermediário para levar à humanidade novas ideias de como conduzir essa tarefa e, com a permissão do Pai, aproxima-se do encarnado e lhe propõe uma aliança benemérita, aproveitando o desligamento do novo companheiro durante o sono, em que traçam um projeto de ação. Daí poderemos deduzir que o esforço, a perseverança e a boa vontade vão direcionar nossa energia em determinada direção, propiciando-nos experiências mais ou menos saudáveis. Na pergunta de O Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos superiores da seguinte maneira: os homens que têm uma missão importante são predestinados a ela antes do nascimento e têm conhecimento disso, e recebe a seguinte resposta: às vezes sim, mas na maioria das vezes o ignoram. Só têm um vago objetivo ao virem para a Terra, sua missão se desenha após o nascimento e segundo as circunstâncias. Deus os impulsiona pela via em que devem cumprir os seus desígnios, citei, relembrando passagem do livro. Eis algo bastante animador para a humanidade, pois seremos recompensados com imensa alegria ao voltarmos à pátria espiritual e descobrirmos que nossos esforços pessoais contribuíram com o bem comum, tornou Inácio. Ainda em O Livro dos Espíritos, mesmo capítulo, na questão de número 575, Kardec faz a seguinte consideração: as ocupações comuns nos parecem antes deveres que missões propriamente ditas. A missão, segundo ideia ligada a essa palavra, tem um sentido de importância menos exclusivo e sobretudo menos pessoal. Desse ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem uma missão real na Terra, e recebe a seguinte resposta: pelas grandes coisas que realiza, pelo progresso que faz os seus semelhantes realizar, falei, citando ainda a lição aprendida nessa memorável obra espírita. Bem lembrado. Para tanto, necessitamos vencer as próprias limitações e viciações. Apenas dessa maneira conseguiremos adquirir a excelente virtude do altruísmo, falou Inek. Comecei a entender o problema dos vícios materiais após conversa com os amigos, disse Maurício quando citaram o conceito: nossos vícios materiais são apenas reflexo dos vícios morais. Até então, dirigia toda a minha energia em controlar as necessidades materiais que trouxe comigo de minha última experiência na matéria, porém, após ouvir esse excelente pensamento, passei a procurar a causa de minhas necessidades viciosas, ou seja, as manifestações de minha ignorância por meio dos vícios materiais. Sei bem do que fala o amigo, replicou Inácio, expansivo. Passei por processo semelhante. Ainda preso à matéria desenvolvi o vício do tabagismo.